Oi, gente, bom dia. Continuando então o nosso conteúdo da disciplina de silvicultura e manejo florestal, hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito atual e muito importante, que é o plano de manejo florestal sustentável. Então, na aula de hoje, nós vamos entender alguns conceitos sobre o PMFS, vamos ver alguns benefícios de você realizar um plano de manejo dentro de uma propriedade rural ou de uma área de preservação e vamos ver quais são as etapas que são necessárias para que você possa descrever esse documento, que é esse plano, para que você possa usar uma área de forma mais sustentável. Então vamos lá? Muito bem. Para início de conversa, então, vamos fazer conceitos, vamos conceituar algumas palavrinhas que são importantes dentro dessa temática. Então, para começar, o que seria o manejo? Então, o manejo é todo e qualquer procedimento que busca assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas. Então, se eu tenho uma determinada área e eu vou realizar um manejo nessa área, quer dizer que eu vou utilizá-la de uma forma em que eu vá manter toda essa biodiversidade que ali existe. E o uso sustentável? Nós já vimos o conceito de sustentabilidade anteriormente, mas agora a gente vai entender o que é o uso de um local de forma sustentável. Então, conceitualmente, uso sustentável é a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenicidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Então, tentando entender esse conceito amplo, então nós vamos utilizar um determinado local, mas buscando a perenicidade dos recursos ambientais. O que é perenicidade? Perenicidade é a continuidade. Então, iremos utilizar um determinado local de forma que daqui a 20, 30 anos esse local ainda exista e ainda possa ser utilizado. Lembrando que sempre de forma socialmente justa, o que faz com que aquele proprietário que vai usufruir de uma determinada área, ele vai receber algum lucro com isso. Então, e economicamente viável nesse sentido. Seguindo então, juntando todos esses dois conceitos que nós vimos, o que seria então o manejo florestal sustentável? Eu vou administrar a floresta, então é a administração da floresta ou de qualquer área que você tenha na sua propriedade que possua remanescentes florestais e arbóreos, buscando o quê? Para a obtenção de benefícios econômicos, sociais, que são os benefícios àquele proprietário, e ambientais, que é para aquele ecossistema que ali existe. Respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto de manejo e considerando-se cumulativamente ou alternativamente a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e subprodutos não madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços de natureza florestal. Então, vamos dar um exemplo para que a gente possa conceituar de forma mais prática digamos assim, essa sentença. Então, manejo florestal sustentável. Vamos dar um exemplo. Você é um proprietário rural, você tem na sua propriedade mais do que 4 módulos fiscais. Nós vamos ver mais para frente, em aulas posteriores, sobre o Código Florestal. Então, se você tem mais de 4 módulos fiscais, você tem que manter uma reserva legal na sua propriedade. A quantidade de reserva legal, a porcentagem de reserva legal vai depender da legislação e do bioma em que a sua propriedade está. Mas nesse momento, vamos entender o seguinte: você vai ter que manter uma reserva legal na sua propriedade. Então, alguns proprietários, eles olham a reserva legal como uma perda de área, porque ao invés de eu estar produzindo, eu estou com aquela área, com aquelas florestas ali. Mas, na verdade, você pode ganhar dinheiro com aquilo realizando um manejo florestal sustentável.
Então, a gente vai ter 3 grandes pilares no manejo florestal sustentável. Benefícios econômicos, porque eu posso sim explorar os recursos madeireiros ou não madeireiros. Então, eu posso cortar algumas árvores que estão em época de corte, ou seja, árvores que não são mais juvenis e que têm um valor comercial. Então, eu posso retirar algumas árvores sim daquele local para venda. Vou ter o benefício social, porque de alguma forma aquele proprietário vai estar ganhando de alguma forma com aquela área que está ali, então é o benefício social. E ambiental, porque eu vou manter aquela área. Então, a flora e a fauna que ali existem vão ser preservadas. Então, desta forma, eu posso obter tanto recursos madeireiros naquela área, como não madeireiros. Qual eram aqueles recursos não madeireiros? Eu posso ter uma produção de mel, eu posso coletar sementes, eu posso fazer um extrativismo, eu posso fazer um ecoturismo naquela área. Então, na verdade, o manejo florestal sustentável permite isso, permite uma legalidade daquela madeira que eu estou extraindo, a legalidade daquela atividade que eu estou realizando ali. Então, quais seriam os princípios do manejo florestal sustentável? Primeiramente, eu vou conservar os recursos naturais. Eu vou preservar a floresta e as suas funções, manutenção da diversidade biológica e desenvolvimento socioeconômico da região. Então, esses são, digamos assim, 4 princípios principais do porquê realizar o manejo florestal sustentável. É muito melhor você realizar um manejo florestal sustentável de uma área do que você pegar e cortar aquela cobertura vegetal que ali existe para plantar, por exemplo, um monocultivo. Então, muitas pessoas se perguntam: professora, mas vai cortar a árvore que está ali? Sim, nós vamos poder cortar algumas árvores, mas estrategicamente. Nós não vamos passar um correntão naquela área e retirar tudo que tem ali. Então, entre eu retirar toda aquela cobertura vegetal e ficar ilegal nesse sentido, né? Porque eu vou retirar uma cobertura vegetal que eu não poderia ter retirado, eu vou mantê-la. Então, eu vou manter a cobertura do solo, eu vou manter aquela biodiversidade que ali existe, mas eu vou ter algum ganho econômico com aquilo que está ali. Então, isso faz com que seja um incentivo para o meu proprietário rural manter as áreas verdes na sua propriedade, ok? Então, quando nós falamos de sustentabilidade, sempre lembre que nós temos 3 pilares. Tem que ser ambientalmente correto, então a parte ambiental aqui. Tem que ser economicamente viável e socialmente justo. Então, ambientalmente correto quer dizer que eu ainda vou manter a biodiversidade que ali existe. Economicamente viável, porque eu vou conseguir de alguma forma ter algum lucro com aquela área que ali está. E socialmente justo, porque eu permito que o meu proprietário ele tenha algum ganho. Então, com isso, eu vou possibilitar uma dignidade de trabalho. Então, existem algumas comunidades que elas fazem extrativismo. Então, eu consigo, de uma forma social, fazer com que essas pessoas ganhem dinheiro através da floresta. Então, sempre lembrem que a sustentabilidade ela tem esses 3 pilares, ok? Então, quando a gente fala de manejo florestal sustentável, nós temos que lembrar que, para que eu possa explorar a floresta, ou seja, para a produção de madeira e de outros produtos florestais, que nós vimos as resinas, as raízes, as sementes, tem como fonte de matéria-prima legal somente florestas exploradas sobre regime sustentável. Ou seja, se eu tenho uma floresta na minha área e eu quero explorar essa floresta de forma legalizada, eu preciso, antes de começar a explorar essa floresta, ter um plano de manejo florestal sustentável para aquela área. Então, antes de a gente pensar em utilizar o potencial daquela floresta de forma sustentável, eu tenho então que realizar esse plano de manejo. Então, o plano ele vem antes da utilização daquela área propriamente dita. Então, anotem aí, quais são os passos, de forma resumida, de um manejo florestal. Primeiro, eu tenho que identificar aquela área que eu vou utilizar. 2, fazer um inventário florestal. O inventário florestal já está dizendo, é um inventário. Então, eu vou naquela minha área observar árvore por árvore.
Eu vou estudar, vou ver quais espécies que tem naquela área. Quais são as espécies com potencial de corte, de venda daquela madeira. Porque algumas árvores não faz sentido você cortar. Porque elas não têm valor no mercado. Então, eu vou cortar aquilo que realmente faz sentido. Vou observar a idade das árvores, o DAP das árvores. Lembra do DAP? Diâmetro, altura do peito. Se eu vejo o diâmetro daquela árvore, eu sei se é uma árvore juvenil, se é uma árvore adulta. Então, eu coloquei aí, ó, é um documento que eu vou apontar as características da área, com detalhes da quantidade de árvores, presença de rios e igarapés, presença de APP, que é a área de preservação permanente. Então, isso é o inventário. O inventário ele pode ser feito por técnicos, pode ser feito por engenheiro florestal, gestores ambientais. Então, assim, a gente sempre vai ter que ter um responsável que vai assinar esse plano de manejo. Normalmente, o responsável pela assinatura do plano, ou seja, o responsável técnico por aquele plano, normalmente é o engenheiro florestal. Mas as pessoas que trabalham ali é uma área multidisciplinar. Então, a gente pode ter muitos profissionais ali atuando para que esse plano possa ser redigido. Terceiro, elaboração do plano de manejo florestal e do plano de operação anual. Então, isso nós vamos ver mais para frente o que seria isso. 4, solicitação do licenciamento ao Instituto, aqui no caso seria do Acre, porque é no estado do Acre, mas eu tenho que solicitar esse licenciamento nas secretarias do meio ambiente ou nos órgãos competentes do meu estado. Com isso, depois eu posso ter a autorização para exploração e aí que eu vou explorar realmente a área. Certo? Então, esses são 6 passos, digamos assim, mais amplos. Agora a gente vai estudar de forma mais, digamos assim, detalhada o que seria passo a passo para que a gente possa redigir um plano de manejo florestal sustentável de uma área. Então, vamos lá. A primeira informação que nós temos para a elaboração do plano são as informações gerais daquela área. Então, eu vou dizer, por exemplo, qual é o tipo de floresta que eu tenho ali que eu vou utilizar. Tá certo? Vou dizer se a floresta é primária, ou seja, uma floresta mais jovem, ou se é uma floresta secundária. Então, primeiro passo, informações gerais. Que área que é aquela, que tipo de floresta que eu tenho naquele local. Depois, eu vou dizer quais são os responsáveis técnicos por aquele plano. Quem que vai elaborar? Quem vai realizar o inventário florestal? Quem vai executar as atividades? É uma empresa? É um proprietário rural? Quem é o representante legal daquela área? Então, os responsáveis técnicos. Quem vai estar ali fazendo o levantamento florestal daquela área, qual é a empresa que vai usufruir daquela área, ou quem é o proprietário rural que vai usufruir daquela área. Terceiro passo, os objetivos do meu plano de manejo. Então, qual é o objetivo de eu estar realizando esse plano? Primeiro, é para que eu possa utilizar, como eu coloquei o primeiro exemplo aqui para vocês, maximizar a produção de toras, ou seja, eu vou naquela área cortar realmente as árvores para ter uma produção florestal ao longo de ciclos de corte? Não, eu vou desenvolver um manejo para que eu possa produzir produtos não madeireiros, por exemplo, o extrativismo. 3, eu posso buscar parcerias para fazer pesquisa naquela área. Ou 4, eu quero ter uma certificação florestal daquela área para que eu possa cortar a madeira, por exemplo, e vender, ou fazer móveis para que eu possa exportar. Então, o terceiro passo é o objetivo que aquela área vai ter. Qual é o objetivo do meu plano de manejo? Então, recapitulando, eu posso ter vários objetivos. O primeiro que eu coloquei para vocês é uma área, por exemplo, na propriedade rural, que eu vou cortar a madeira, eu vou fazer produção florestal. Exemplo, eu tenho uma área de reserva legal que eu vou plantar eucalipto. Então, eu tenho que ter um plano de manejo. O que eu vou utilizar? Eu vou cortar eucalipto, os meus ciclos de corte vão ser de 7 em 7 anos, depois eu vou reflorestar a área. Ou não, eu tenho uma área de reserva legal com espécies nativas, eu vou realizar alguns cortes de algumas árvores que têm potencial, madeireiro, enfim. 2, eu posso fazer extrativismo. Posso fazer um plano de manejo objetivando a produção de alguns bens não madeireiros. Eu vou extrair, por exemplo, castanha, ou eu vou fazer extrativismo de açaí. Enfim, você não vai extrair a madeira propriamente dita, mas você vai utilizá-la de alguma forma, um bem não madeireiro. Posso fazer, por exemplo, um plano de manejo para que eu possa realizar pesquisa naquela área.
Então, eu quero estudar o ecossistema ali, que ali existe, eu quero ver qual é a dinâmica biológica que existe naquela área, quero estudar as espécies nativas daquela área, então eu posso também fazer um plano de manejo para pesquisas nacionais e internacionais. E 4, eu quero fazer o plano de manejo porque eu quero vender a madeira, só que de forma legalizada. Eu quero ter uma certificação internacional. Coloquei aqui o exemplo FSC, Forest Stewardship Council, que é um certificado internacional para que eu possa vender madeira. Então, exemplo, eu tenho uma área amazônica, eu quero cortar algumas espécies ali e eu quero exportar essa madeira. Eu preciso de uma certificação para provar que aquela madeira é legal. Eu não estou simplesmente cortando tudo que existe ali, não estou nem aí para o meio ambiente. Então, nesse caso, para eu ter a certificação, eu preciso de um plano de manejo florestal sustentável. Quarto ponto, justificativa técnica. Eu vou sintetizar as técnicas de manejo que eu vou usar. Por exemplo, eu vou fazer cortes, eu fiz um inventário florestal daquela área, eu vou cortar tais espécies ano a ano. Então, eu vou escrever quais são as técnicas de manejo. E a análise econômica daquele produto ou dos produtos que eu vou obter no manejo florestal. Quanto que eu vou vender, qual é o valor de reais do metro cúbico da madeira, enfim. 5. Informações sobre a propriedade. Aonde está essa propriedade? Qual é a região? Qual é o estado? Quais são as coordenadas? Como que eu chego até essa área? Eu vou ter que fazer, por exemplo, eu vou ter que abrir estradas para conseguir chegar até esse local? Ah, não, é um local de mais fácil acesso. Então, você tem que descrever que local é esse. 6, descrição do ambiente. Qual região do Brasil que está? Qual é o tipo de clima? Qual é o tipo de relevo? Qual é a hidrografia que ali existe? Será que se eu remover aquelas árvores eu não vou estar prejudicando, às vezes, alguma nascente? Então, isso tem que ser observado. Tenho que escrever o meio biológico, ou seja, a descrição da vegetação da área que eu vou manejar. Existe uma fauna que depende dessa região? Qual é a inter-relação entre a fauna e a flora que ali existe? Nesse caso, a gente vai ter o quê? Biólogos envolvidos. Por isso que eu falei que é uma equipe multidisciplinar. Será que o fato de eu estar utilizando aquela área, por exemplo, se eu uma área que eu for fazer extrativismo, eu posso implementar, por exemplo, uma associação, uma cooperativa com vários proprietários ali para a gente fazer o extrativismo daquela área. Será que eu vou estar beneficiando aquela comunidade local? Então, questão socioeconômica, o IDH, educação, segurança. Aquele local, por exemplo, é um local de muito difícil acesso, que pode ser perigoso para as pessoas que vão ali utilizar aquela floresta. Então, a questão social, ela também tem que ser colocada dentro do plano de manejo. Às vezes, eu manejar uma área que às vezes não estava sendo utilizada, pode trazer um benefício econômico para aquela comunidade naquele local. Então, é interessante. 7º passo, qual é o uso atual da terra? Ela é utilizada, né, por algum... Atualmente ela é utilizada ou não? Então, como é que eu vou manejar aquela área, né? Então, eu vou realizar um mapa, vou elaborar um mapa, em que eu vou escrever, né, vou desenhar toda aquela área que eu irei fazer o manejo. Dentro desse desenho, né, desse mapa que eu vou elaborar, eu tenho que escrever a hidrografia, porque a gente já viu que as florestas e a cobertura vegetal elas vão ter uma influência muito grande no ciclo hidrológico daquele local. A altitude, porque existem regiões que eu não posso retirar a cobertura, né? Vai ter um impacto grande, por exemplo, em morros, em encostas, se eu começar a retirar as árvores. Então, por isso que é importante o mapeamento. E o mais importante, eu vou dividir aquela minha área que eu irei manejar nas chamadas UPAs. A UPA é a unidade de produção anual. Então, quer dizer, qual é a área por ano que eu irei manejar? Ou seja, qual é a área por ano que eu vou entrar, vou cortar a árvore, vou realizar o replantio. Como é que funciona para você saber a UPA? Eu coloquei aqui um exemplo. Por exemplo, se eu for realizar o manejo de uma área na floresta amazônica, eu sei que normalmente o ciclo de corte é de 30 anos, porque as espécies que ali existem, até elas estarem em uma idade adequada para que você possa cortar aquela espécie, você precisa esperar 30 anos. Então, se eu sei que de 30 em 30 anos
é o ciclo de corte, eu vou pegar a área total que eu tenho. Por exemplo, eu tenho uma área lá de 6.000 hectares na minha propriedade. Quer dizer que o ciclo de corte é de 30 anos. Se eu pegar a minha área total de 6.000 hectares e dividir pelo meu ciclo de corte de 30 anos, eu vou ver que eu vou ter qual a UPA que eu vou obter, que é a minha unidade de produção anual. Quer dizer que por ano eu posso manejar 200 hectares. Então, no meu mapa, eu vou dividir a minha propriedade de 6.000 hectares em várias propriedades, ou seja, 30 quadradinhos de 200 hectares. Então, quer dizer que no meu ano 1, eu vou pegar a minha área de 200 hectares e vou explorar. Depois, no ano seguinte, eu passo para outra área de 200 hectares. E eu vou manejar, vou explorar aquela segunda área. Depois, no terceiro ano, eu passo para a terceira área. Então, cada ano, eu vou explorar uma área de 200 hectares, que é a minha UPA, minha unidade de produção anual. Por que eu faço isso? Porque quando eu chegar na minha última UPA, quando eu chegar no meu último quadradinho do meu mapa, que tem 200 hectares, se passou quanto tempo? 30 anos. Então, quando eu chegar na minha última UPA, depois de 30 anos, quer dizer que a minha primeira área que eu explorei, ela já está totalmente renovada. Então, desta forma, eu consigo manejar de forma sustentável uma área florestal, ok? Oitavo passo, descrição dos recursos florestais. Nesse local é que eu vou descrever todo o meu inventário florestal. Eu vou dizer qual é a metodologia que eu vou usar para realizar o inventário, os resultados, a análise florística, estrutura e densidade e capacidade produtiva. Então, o inventário florestal, ele vai dizer como é que estão, digamos assim, distribuídas todas as minhas árvores naquele local. Algumas árvores eu não posso retirar porque são árvores importantes, são árvores doadoras de sementes. Outras árvores têm valor comercial, então eu vou cortar. Outras árvores não têm valor comercial de madeira, então não faz sentido eu cortar essa árvore. Outras árvores vou cortar, mas mais para frente, porque elas são árvores ainda jovens, então eu tenho que descrever esse inventário. Cada árvore que ali existe, o que é que eu vou fazer com essa árvore, tá bom? Nono passo, informações sobre o manejo propriamente dito. Então, eu vou dizer quais são as espécies que eu vou manejar, quais são as espécies que eu vou proteger. Regulação da produção, ou seja, a intensidade de corte, produção da floresta, o ciclo de corte anual, qual é a estimativa de produção anual que eu vou ter. Descrição das atividades da colheita de cada UPA, que é a unidade de produção anual. Então, eu vou elaborar o mapa contendo o local das estradas, porque às vezes é uma área florestal que eu vou ter que construir uma estrada para eu chegar até lá e retirar aquelas toras de madeira, não é verdade? Abertura e manutenção das estradas, corte e traçamento das árvores, planejamento do arraste. Por exemplo, eu cortei uma árvore, cortei a árvore. Eu tenho que cortar de uma forma que ela caia em algum local que não vá derrubar outras árvores juntas. Então, a primeira preocupação, normalmente, antes de realizar o corte, é você retirar o cipó. Porque o cipó, ele acaba ligando árvores umas com as outras, não é verdade? Então, se eu for retirar uma árvore específica, a primeira preocupação que eu tenho que ter é retirar os meus cipós daquela área. Retirei os cipós, eu vou ver para que lado que a minha árvore vai cair. Né? Então, a forma como eu for cortar e derrubar aquela tora de madeira, aquela árvore, ela tem que cortar de uma forma que ela tenha menos prejuízo possível àquelas outras árvores que estão ao redor. Então, a forma como a árvore vai cair, a forma que eu vou cortar essa tora de madeira e como que eu vou arrastá-la na floresta, até que ela chegue até a estrada, que ela possa ser retirada. Carregamento e transporte das toras e, por exemplo, depois que eu retirei esta árvore, quais são os tratamentos silviculturais pós-colheita? Eu vou realizar, então, por exemplo, o plantio de novas mudas no local? Então, isso é um tratamento silvicultural que eu posso ter. Toda árvore que eu retirar, eu vou plantar uma nova muda da mesma espécie naquele local. Então, isso é um pensamento e uma estratégia que tem que ter no plano de manejo. 10º passo, os investimentos e custos daquele manejo.
Nono passo, identificação e elaboração dos impactos ambientais e sociológicos. Então, qual é o impacto ambiental para aquele local, daquele manejo? Querendo ou não, eu vou estar com a presença humana ali. Algum impacto ambiental eu terei. Aí é nesse momento dos impactos ambientais que a gente volta na aula passada, que é aquela do licenciamento ambiental. Se eu estou causando um impacto ao meu local, ao meu meio ambiente, eu preciso ter uma liberação. Eu preciso do licenciamento ambiental. Nesse local, nesse passo, no 11º passo, é que vai entrar lá aqueles relatórios que nós vimos, o EIA e o RIMA. Ai, professor, eu não sei o que é o EIA-RIMA. Então, você volte lá na aula passada e você assista novamente a nossa aula, porque lá eu falei o que era o EIA e o que era o RIMA, hein? Prestar atenção. 12º passo, a medida de proteção da floresta. Então, eu vou monitorar a minha unidade de produção anual, que é a minha UPA. Vou fazer a proteção contra invasões daquele local, porque eu vou estar explorando um local que tem um monte de árvores que tem valor comercial. Qual é a certeza que eu vou ter que não vai um lenhador ali, uma pessoa que vai cortar um monte de árvore de forma ilegal? Então, eu tenho que monitorar, proteger aquela área. Proteger as APPs, que são as áreas de proteção permanente. As áreas de APP, elas não podem ser cortadas, elas têm que ser preservadas. Então, as áreas de APP eu não posso realizar manejo, só posso realizar nas áreas de reserva legal. Prevenir e combater incêndios também naquele local. Então, são medidas de proteção que, conjuntamente com o manejo florestal, aquela pessoa que é o responsável por aquele manejo, que vai estar usufruindo do manejo, ou seja, das árvores que eu estou ali retirando, ela tem que ter essas medidas de proteção. Então, monitorar as unidades de produção anual, proteger contra invasões, fazer com que, com certeza, as áreas de preservação permanente sejam mantidas e prevenir e combater possíveis incêndios. Ainda mais na nossa região, por exemplo, do bioma cerrado, que é uma região que é muito propícia em algumas épocas do ano à ocorrência de incêndios e propagação desses incêndios de forma descontrolada. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com relação a isso, ok? Muito bem, então falamos do plano de manejo. Então anotem aí que nós temos 12 passos principais que vão compor o plano de manejo florestal. Vamos então revisá-los? Vamos lá. Primeiro passo, informações gerais. Segundo passo, responsáveis técnicos. Terceiro passo, os objetivos daquele plano de manejo. Quarto passo, justificativa técnica e econômica. Por que eu vou explorar aquela área? Quinto passo, informações sobre a propriedade. Sexto passo, descrição do ambiente. Sétimo passo, uso atual da terra. Oitavo passo, descrição dos recursos florestais. Nono passo, informações do manejo florestal. 10º passo, investimentos e custo. 11º passo, identificação e elaboração dos impactos ambientais e sociológicos. E o 12º, as medidas de proteção dessas florestas. Então, nós temos todas essas temáticas, né, essas etapas, que vão uma a uma compor esse plano de manejo que eu irei entregar à minha autoridade para que eu possa ter a liberação de exploração daquela área. Fato importante. Essas áreas que têm liberação de exploração depois, elas podem ser fiscalizadas. Porque ela pode ter escrito no plano de manejo que ela ia proteger a floresta, que ela ia realizar, por exemplo, replantio das árvores que ela retirou, e aí o responsável não faz nada. E aí, como é que funciona, né? Então, essas áreas que estão realizando exploração, elas serão periodicamente, digamos assim, monitoradas por órgãos competentes. Por fiscais do IBAMA ou por exemplo, Naturatins aqui na nossa região, ok? Então, um exemplo, antes de nós usarmos uma determinada área, ele vai, então, realizar o mapeamento dessa área e o inventário florestal dessa área. Então, elaboração do plano de manejo florestal sustentável de uma determinada área florestal que essa pessoa tem, ela vai ter que realizar a divisão nas unidades de produção, que nós já vimos que são as UPAs, e a realização dos estudos.
tanto o inventário florestal, como qual é a área, qual é o uso da terra, qual é o impacto ambiental e sociológico que vai ter. Depois que ela faz todo esse levantamento e elabora o plano de manejo, é que ela vai ter aprovação junto aos órgãos competentes para que ela possa explorar essa área, ok? Então, pelo menos um ano antes da real exploração de uma área florestal, a gente tem que fazer todo esse levantamento da área. Tá vendo como é diferente nós realizarmos um plano de manejo florestal e nós simplesmente desmatarmos? Existe uma diferença muito grande entre um plano de manejo florestal sustentável, em que eu faço todo um planejamento daquela área que eu vou utilizar, e eu simplesmente desmatar. Retirar o que está ali sem nenhuma preocupação, deixar a área sem nenhuma árvore, não ter nenhum cuidado pós-retirada dessas árvores. Então, existe uma diferença muito grande. Tem uma liberação, aí eu vou fazer a elaboração do meu plano operacional. Então, como que eu vou utilizar essa árvore? Vou realizar o censo, o inventário, vou ver como que eu vou construir as estradas que vão me dar acesso a essa área. Os locais de retirada, como eu vou fazer o arraste dessas árvores dentro da minha propriedade, dessa área florestal, sem que eu tenha tanto impacto à fauna que ali existe, ou seja, os animais que dependem ali, ok? No meu primeiro ano da minha unidade de produção anual, eu vou realizar então o corte das árvores, que são as árvores que realmente têm valor comercial. Vou realizar o arraste, que eu possa ter o menor impacto àquele local. E aí eu vou ter um local específico que eu vou deixar para o recebimento dessas toras de madeira e depois o transporte à minha serraria. Lembrando que o fato de eu estar realizando toda essa operação com um plano de manejo florestal que me, digamos assim, corrobora, né, sustenta todo esse processo, faz com que essa madeira que eu estou vendendo seja uma madeira legalizada, certo? Seguindo então, com o passar do tempo, eu vou ter então um monitoramento, que é a realização de tratamentos que favoreçam o desenvolvimento da floresta, já pensando no próximo ciclo de corte. Lembrando que dependendo do bioma, a gente tem anos em que é o ciclo de corte daquele local. Então, por exemplo, nessa área que eu retirei a minha cobertura, eu vou realizar o quê? O replantio. Eu posso fazer, por exemplo, mudas novinhas que estão aqui, eu faço o coroamento dessas mudas, que é a limpeza de todo o material vegetal que tem ao redor daquela mudinha, para favorecer o crescimento daquela muda que está ali. Então, eu posso realizar o replantio de mudas, ou eu posso favorecer o crescimento de mudinhas que naturalmente estão crescendo naquele local. Então, eu ajudo aquelas mudas para que elas possam crescer. Posso também realizar tratos silviculturais, que vão acompanhar o regeneramento, a regeneração, desculpa, da floresta. Então, eu vou fazer o coroamento, como eu já comentei com vocês, posso fazer o plantio de novas mudas, posso remover o cipó, que pode estar atrapalhando o crescimento de uma árvore. Então, eu não vou simplesmente cortar a árvore que está ali e depois largar aquela área, Deus dará. A gente vai ver que o abandono de uma área não caracteriza a regeneração de uma área. Então, para eu restaurar realmente uma área, eu tenho que estar ali monitorando de forma ativa aquela área. Ou com o plantio de novas mudas, ou, por exemplo, facilitando, como eu já falei para vocês, o crescimento de novas mudas. Então, eu não posso simplesmente abandonar a área. Eu tenho que ter tratos silviculturais ali para que aquela área que eu interferi de alguma forma ambientalmente, ela possa se recuperar o mais rápido possível. Então, aqui, por exemplo, a gente vê como é que funciona um inventário, que a gente tem um mapeamento daquela área e, né, a gente vai realizar todo o inventário, o levantamento das espécies florestais que ali existem. Então, é um trabalho multidisciplinar que demanda uma grande quantidade de pessoas trabalhando ali. Benefícios do manejo florestal: redução de desperdício, porque eu não vou simplesmente na área florestal chegar lá e remover todas as árvores que existem ali e só usar 10% daquilo que eu retirei. Eu aumento a produtividade de exploração, porque eu vou direcionar quais são as árvores que realmente são importantes e que demandam o investimento de eu ir lá cortar aquela árvore. Diminuição da quantidade de árvores comerciais danificadas,
Melhoria expressiva da segurança do trabalho, porque quando eu realizo o plano de manejo, eu tenho que escrever no meu plano que eu vou ter tanto o número de trabalhadores, que todos os trabalhadores vão usar EPIs, que são equipamentos de proteção individual, que eu vou monitorar como essa árvore vai cair para não ter perigo de cair em cima de uma pessoa, por exemplo. Então, existe um cuidado maior com os trabalhadores. E principalmente a redução de danos ecológicos, porque na hora que eu for derrubar a árvore, eu vou fazer todo um planejamento de como que aquelas árvores vão cair. Então, eu vou deixar algumas árvores que eu sei que têm importância ecológica, porque são importantes para alimentar determinadas espécies. Então, algumas árvores têm que ser mantidas. Então, você tem toda uma preocupação de que vai realizar um impacto, gente? Claro que vai ter um impacto, mas como eu já comentei, a busca pelo menor impacto possível. Vamos assistir um vídeo agora sobre um. Usar madeira destrói florestas? Hoje vivemos do uso e da transformação de nossos recursos naturais. A madeira sempre foi essencial ao homem, como abrigo, para energia, transporte, mobiliário, fonte de fibras. Já destruímos muitas florestas nativas, mas também aprendemos como conservar de maneira sustentável as que ainda temos. A madeira responsável é um exemplo de como podemos usar nossos recursos naturais, assegurando sua renovação e manutenção. Essa madeira é obtida em uma floresta manejada de maneira responsável, reunindo práticas de planejamento e princípios de conservação. Como funciona o ciclo de produção da madeira responsável? Quando um empresário ou uma comunidade decidem realizar a exploração de uma floresta nativa, é necessário elaborar um plano de manejo que deverá ser aprovado por órgãos ambientais e seguir 3 princípios: ser ecologicamente correto, socialmente justo e, claro, economicamente viável. O manejo florestal funciona com o conceito de exploração de impacto reduzido, que é a extração planejada de apenas algumas árvores de um ecossistema. Para sua exploração, a floresta é dividida em 35 partes e cada uma delas será explorada durante um ano. Vamos conhecer a exploração da primeira área. Somente no período de seca são criados caminhos para acesso à área. São identificadas as árvores que podem ser retiradas conforme critérios definidos no plano de manejo. Cada árvore é retirada cirurgicamente, preservando outras árvores jovens da mesma espécie capazes de possibilitar a regeneração deste ecossistema, imitando, de certa forma, a mesma dinâmica de uma floresta sem a intervenção humana. Ao final de um ano, é interrompida a exploração dessa área com o início de sua regeneração. No ano seguinte, será explorada a segunda área. E assim vai, ano a ano, durante 35 anos. Ao final desse período, a floresta foi explorada de forma sustentável em toda a sua extensão. O que enxergamos depois de tanto tempo é uma floresta com a mesma aparência ou exuberância do início de sua exploração. O uso da madeira responsável traz inúmeros benefícios ao Brasil, criando uma indústria no interior do país que pode gerar renda e empregos. É bom para a natureza, pois evita o desmatamento. É bom para o clima, pois a regeneração da floresta absorve carbono. É bom para a sociedade, pois gera renda à população local.
e, principalmente, é excelente para nós. Usamos um material nobre preservando a natureza. Bom, pessoal, então, com isso a gente consegue encerrar a nossa aula de hoje. Vocês viram, então, que cada quadradinho desse que apareceu no vídeo, né, nesse vídeo que nós acabamos de ver, cada quadradinho que é explorado ano a ano é a UPA, que é a Unidade de Produção Anual. Então, nós vimos que um ano a gente explora uma área, depois no ano seguinte exploramos a outra área, e assim sucessivamente, de tal forma que a própria floresta ela consegue ir se regenerando. A gente consegue ter um impacto menor naquela área.